Falamos bastante sobre como funciona, vamos entender agora como que paga, né, esse seguro de saúde. Mais de 50% da população americana hoje tem o seu seguro de saúde paga pelo seu próprio empregador, ou seja, as empresas utilizam um bom seguro como um atrativo para conseguir reter os seus funcionários trabalhando com elas, porque o seguro é caro. Um bom seguro, com uma boa cobertura, uma boa rede, com copay baixinho, então é mais caro ainda. E as empresas geralmente conseguem negociar valores melhores, principalmente quando tem um grande número, né, de funcionários. Exemplo, a da própria Disney aqui na Flórida. São mais de 80 mil funcionários só no estado da Flórida. E, óbvio, ela consegue negociar diretamente com os provedores de saúde, como Orlando Health, Advent Health, um plano que tem uma cobertura excelente para os seus funcionários. E é bastante conhecido. Um dos melhores planos, um dos melhores seguros de saúde aqui na Flórida é o da própria Disney, que os seus funcionários têm direito. Então, a grande maioria das pessoas tem os seus planos pagos pela própria empregadora. Você tem aí aproximadamente um pouco menos de 10% de pessoas que pagam o seu próprio plano e o restante tem auxílio do governo em alguns programas específicos que a gente vai falar aqui. São basicamente três. Você tem o Medicare, que nada mais é do que um plano voltado para pessoas acima de 65 anos e que não têm condições de pagar o seu próprio plano. Então, o governo subsidia o atendimento de saúde para essas pessoas mais idosas e também para deficientes físicos ou deficientes de forma geral dentro desse programa que é o Medicare. Se tem o Medicaid, que já é um outro programa, esse sim voltado para pessoas sem limite de idade, mas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que não têm um salário suficiente para pagar os seus planos. A gente está falando aí que no primeiro programa 20%, um pouquinho mais de 20% da população está dentro desse programa. Já esse segundo, a gente está falando ali de 17% da população. Então, você tem uma boa parte da população que hoje está coberta por esses dois programas. E o mais conhecido e o mais falado, que foi lançado em 2010, como o próprio Arsene falou, o Obamacare. Na verdade, é o ACA, né, mais conhecido como o ACA aqui. E o Obamacare é uma forma de você ter um subsídio do governo para que você pague o seu próprio plano de saúde de forma privada. E você consegue um subsídio bastante interessante, podendo reduzir aí para 20% do valor total do plano que você pagaria. Como que funciona, Arsênio, o Obamacare? O Obamacare foi instituído, obviamente, na gestão do Obama, né, quando ele foi presidente, e o Obamacare elevou a renda mínima, que antes era somente para aqueles do Medicaid, que realmente é muito baixo. Por exemplo, na Flórida, esse valor para que você se qualifique para Medicaid está por volta de $2.800. Quer dizer, é uma renda muito baixa para que você se qualifique para ter o Medicaid. O Obamacare ele quis aumentar essa renda mínima para que mais pessoas tivessem acesso a, um tratamento de qualidade semelhante ao que tem, por exemplo, uma pessoa bem empregada e etc. e tal, aumentando essa renda mínima. E isso ocorre de uma forma no subsídio do valor que uma família iria pagar. Por exemplo, vamos supor que um plano familiar para que uma pessoa que ganhe acima de $60.000 por ano fosse custar $2.500 e a pessoa que estiver logo abaixo de $60.000 puder pagar menos da metade disso. E essa diferença justamente era o custo que o Obamacare veio para complementar ou subsidiar para que essa família possa ter um seguro de mais abrangência, de melhores provedores de serviços de saúde, health providers, sem ter que desembolsar aquilo que seria impossível para ele desembolsar. Isso basicamente foi o Obamacare. Foi questionado, inclusive, nos próximos governos, mas na realidade ele foi até melhorado. Então, até essa renda mínima que hoje o percentual de pessoas de famílias que usam o Obamacare suplantou em muito o que era do Medicaid. Então é muito importante que isso tenha ocorrido, sempre visando proporcionar a umas pessoas que não tenham a capacidade de gerar uma renda
acima daquilo que seja necessário, para pagar um custo muito alto, para que ela tenha acesso a um serviço de saúde melhor. É, e isso é uma realidade, né? Num país onde, de fato, o serviço de saúde é tão caro, você ter um subsídio apenas para famílias que recebem até US$ 30.000 por ano, a gente está falando de um percentual muito pequeno da população que, de fato, recebe um valor tão baixo assim. A grande maioria, tanto que a renda média padrão aqui nos Estados Unidos de uma família gira em torno de 70 a US$ 75.000 por ano. Então está bem, bem fora dos 30 mil subsidiados pelo o Medicaid, né? Então, o Obamacare ele veio para cobrir um range muito grande, que vai até US$ 120.000 ano, de famílias, e a gente está falando aí de mais de 80% da população americana, que poderia ser beneficiada diretamente com esse subsídio do governo. Como a gente falou, boa parte dos planos já são pagos pelos empregadores. Então, a gente está falando de apenas 10% da população que paga diretamente esse seu plano, que tem a utilização do Obamacare. Mas isso é um caminho bastante interessante para você baratear o seu custo. A gente só precisa tomar um pouco de cuidado na hora de escolher esse plano. É muito comum quando você conversa com um corretor, ele querer te oferecer o plano mais barato possível, porque é mais atrativo você pagar o menor valor possível. E para quem acabou de chegar nos Estados Unidos, ter um plano de saúde tão baratinho, ter um seguro saúde que custa tão pouco por mês, parece o melhor negócio do mundo. Só que quando você começa a ler as letrinhas pequenas é que a coisa começa a ficar um pouquinho complicada. Primeiro, é o que a gente falou, o valor mensal que você paga está muito atrelado as despesas que você vai ter quando você utilizar o plano. Então, cuidado que um plano muito barato mensalmente pode te trazer despesas muito altas quando você de fato precisar usar esse seguro. Além disso, é muito comum alguns corretores, não agindo tão de boa fé assim, utilizarem o máximo de subsídio possível dentro da sua faixa de renda do governo para que você pague o menor valor possível. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes o status imigratório daquela pessoa não permite que ela utilize determinado subsídio. Uma pessoa que não está aqui de forma definitiva, com residência permanente, não tem o direito de usar determinados subsídios do governo federal. Então precisa ter bastante cuidado com isso, conversar bem com o corretor, entender como funciona, escolher um corretor sério que vai entender a sua situação e te propor um plano, um seguro que encaixe muito bem dentro da realidade da sua família. Talvez não seja o mais barato, mas vai ser aquele que também não vai te trazer dor de cabeça ao longo do tempo. Então, não é um bicho de sete cabeças, mas demanda um pouco mais de atenção para a gente entender como que funciona esse sistema de seguro, como funciona o sistema de saúde americano. Mas entendendo isso, você vai ficar tranquilo. Podem ficar tranquilos que não é algo impagável. É algo que tem sim uma solução pelo próprio governo, com um bom corretor, de você conseguir ter um plano que caiba no seu bolso.